Dizem que ela não se importa, então é melhor seguir em frente. Mas e se eu te dissesse que ela se importa sim? E se eu te dissesse agora que o silêncio dela não é confiança, é medo? Ela não está te ignorando porque seguiu em frente. Ela está quieta porque está esperando para ver se você ainda está preso, ainda desesperado, ainda jogando o joguinho dela. E no segundo em que você fizer o movimento errado, você prova que ela está certa. Mas hoje isso acaba. Se você está assistindo a isso, é porque você cansou de ser manipulado, cansou de desperdiçar sua energia com alguém que se alimenta da sua reação. E você está prestes a aprender como o silêncio, puro, calculado e controlado, se torna a jogada de poder definitiva. É assim que você vira o jogo. É assim que você a faz questionar tudo. E é assim que você sai ileso, com seu poder, seu respeito próprio e sua dignidade intactos. Isso não se trata apenas de relacionamentos, trata-se de controle da vida, poder, respeito. Tudo se resume a uma coisa: como você reage quando alguém tenta te testar. Então relaxe, preste atenção, porque quando você terminar este vídeo, você nunca mais vai correr atrás de ninguém. E antes de começarmos, deixe um comentário. Eu nunca mais vou correr atrás de ninguém. Que o mundo saiba. Saiba que milhões de pessoas caem na mesma armadilha todos os dias. Alguém de quem gostam se afasta, torna-se distante e de repente tudo muda. Elas se pegam checando o celular sem parar, pensando demais em cada interação, analisando cada palavra, cada pausa, cada silêncio, e a cada vez que fazem exatamente o que se espera delas, reagem. Esse é o problema. Os relacionamentos modernos são construídos sobre dinâmicas de poder. No segundo em que você reage, você perde o controle. No segundo em que você corre atrás, você perde valor. E no segundo em que você deixa alguém perceber o quanto a ausência dessa pessoa te afeta, você entrega toda a vantagem a ela. É por isso que as pessoas mais poderosas do mundo, seja nos negócios ou na vida, nunca reagem. Elas observam, se adaptam e quando alguém tenta jogar com elas, fazem a única coisa que muda tudo. Ficam em silêncio. É isso que vamos analisar hoje. Primeiro, ela espera que você reaja. Ela se afasta, atrasa as respostas, torna-se distante, fria e, de repente, indisponível. Talvez ela costumasse te mandar mensagens de bom dia, agora nada. Talvez ela costumasse fazer planos, agora está sempre ocupada, mas ainda assiste aos seus stories, ainda encontra maneiras de ser vista, garantindo que você perceba que ela está se divertindo, bonita. Ela espera algo de você. Ela está esperando pela sua reação, aquela pequena quebra no seu autocontrole, o momento em que você vacilar, mesmo que por um segundo, e perguntar o que há de errado. É aí que ela vence, porque no momento em que você reage, ela sabe que ainda está no controle, sabe que não te perdeu, e isso significa que ela pode continuar brincando com você, testando o quanto você tolera, o quanto da ausência dela você aguenta antes de ceder. A maioria dos homens cede, checam o celular a cada poucos minutos, esperando uma mensagem, analisam demais a última conversa tentando descobrir onde erraram, entram em pânico pensando que se não agirem agora, ela irá embora para sempre. Então eles tomam a iniciativa, mandam mensagem 2 vezes, perguntam se ela está bem, pedem desculpas por coisas que nem fizeram. Ela não respeita isso, ela espera isso, e quando vê, perde o interesse. Uma mulher só joga esses jogos com um homem com quem ela ainda não se decidiu completamente, com quem ainda está testando, um homem que ela não respeita totalmente. Ela quer ver se você é o tipo de homem que precisa da validação dela para se sentir completo. E no momento em que você mostrar que sim, acabou. Ela não está apenas se afastando, está fugindo, porque você acabou de dizer a ela, da maneira mais clara possível, que a atenção dela é sua tábua de salvação, que sem ela você desmorona. Mulheres não correm atrás de homens que desmoronam, elas correm atrás de homens que não se importam se ficam ou vão embora. Ela pode achar que te conhece bem, pode achar que já viu isso acontecer antes, pode esperar que você reaja para provar seu valor, para tentar trazê-la de volta para sua vida. Mas quando isso não acontece, quando você não reage, quando você fica em silêncio, quando você mostra a ela que a ausência dela não te afeta nem um pouco, é aí que ela começa a sentir, e esse sentimento é a dúvida. A dúvida é o que destrói a confiança dela. A dúvida é o que faz ela questionar tudo o que ela presumiu sobre você.
A dúvida é o que faz ela se perguntar: será que o julguei mal? Será que ele realmente está seguindo em frente? Será que acabei de perder um homem que valia a pena? E a dúvida é o que a traz de volta. Mas aqui está a realidade que a maioria dos homens não entende. Quando ela percebe isso, já é tarde demais. Porque o homem que ela estava testando se foi. Aquela versão de você, aquela que teria corrido atrás, aquela que desmoronou sob o peso do silêncio dela, ele não existe mais. Você se tornou a única coisa que ela mais teme, um homem que ela não consegue controlar. Em segundo lugar, seu silêncio quebra o controle dela. O silêncio é aterrorizante. É por isso que as pessoas têm dificuldade em ficar sozinhas. É por isso que as redes sociais existem. É por isso que as pessoas se afogam em distrações para não terem que ficar em silêncio. E quando você fica em silêncio, você a força a fazer exatamente o que ela esperava que você fizesse: correr atrás dela, a validá-la, a provar que você continuava se superando. Agora ela está checando o celular mais do que você, procurando sinais de que você ainda se importa. Ela está relendo suas mensagens antigas, relembrando a última vez que conversaram, tentando encontrar o momento em que perdeu o controle sobre você. Ela pode tentar fingir que não se importa, pode postar uma foto com outro cara, sair com as amigas, garantir que você veja que ela está vivendo a vida ao máximo. Mas no fundo, ela está esperando, esperando para ver se funcionou, esperando para ver se ainda tem poder sobre você. Mas quando a notificação nunca chega, quando você não reage, quando você não tenta trazê-la de volta, é aí que o pânico se instala, porque agora é ela quem se sente impotente. Da mesma forma que você esperava pela resposta dela, agora ela está esperando pela sua. Da mesma forma que você sentia aquela tensão quando ela demorava para responder, agora ela está sentindo. Da mesma forma que você se perguntava se ela estava perdendo o interesse, ela está agora, ela se pergunta se você já se foi, e esse medo é o que a faz voltar. Mas é aqui que a maioria dos homens erra. Ela manda uma mensagem casual, algo simples, só para ver se você morde a isca. Ela não diz que sente sua falta, não admite que errou, não pede desculpas. Apenas manda algo vago, algo inofensivo. Oi, espero que esteja bem. Como você tem passado? Esse é o teste que a maioria dos homens falha. Eles veem a mensagem e se animam instantaneamente. Pensam, é isso, é o momento em que ela percebeu que errou. Respondem em segundos, tentam retomar a conversa, acham que venceram, mas no momento em que ela vê a resposta rápida, sabe que ainda te tem. E assim, desaparece de novo, porque ela nunca voltaria por você, mas sim pelo ego. Ela só precisava saber que você ainda estava esperando, só isso. E agora que ela sabe disso, não precisa mais falar com você. É por isso que a resposta mais forte não é uma resposta. Se ela realmente quer voltar, ela vai se esforçar. Ela não vai mandar uma mensagem qualquer. Ela deixará claro que se arrepende de ter te perdido. Mas até que isso aconteça, silêncio. Porque o silêncio é o que cria dúvidas, e dúvidas são o que a fazem correr atrás de você. Mas aqui está a melhor parte. Quando ela estiver pronta para correr atrás de você, você já terá ido embora, porque agora você não precisa mais da validação dela. Você construiu sua vida sem ela. Você se concentrou em si mesmo. Você construiu uma mentalidade mais forte, um valor maior, um nível de confiança que não depende mais da presença dela. E quando ela perceber o que perdeu, quando estiver pronta para fazer o que nunca fez antes, quando quiser provar a si mesma para você, será tarde demais, porque agora é ela quem está perseguindo um fantasma. Número 3. Ela começará a duvidar de si mesma. Ela pensou que tinha todo o tempo do mundo, pensou que você sempre estaria lá, esperando, rondando à beira da atenção dela, pronto para se lançar ao menor sinal de que ela ainda se importava. Ela se convenceu de que, não importa o que fizesse, não importa quanto tempo te ignorasse, não importa quantos testes te impusesse, você ainda estaria lá. E agora, o silêncio é ensurdecedor. Algo muda dentro dela, uma pequena dúvida crescente, a princípio quase imperceptível, mas cresce. Começa como um simples pensamento. Por que ele não estendeu a mão? Um lampejo de curiosidade. Depois, conforme ele se afastava, o lampejo se transforma em tensão. E então em, será que eu estava errada sobre ele? E essa tensão se transforma em algo ainda mais forte. Medo. Medo de ter calculado mal. Medo de ter presumido demais. Medo de ter perdido o controle. Nada abala mais uma mulher do que a percepção de que ela pode ter deixado algo valioso escapar entre os dedos. Porque em sua mente, os homens devem ser previsíveis. Ela presume que se recuar, a resposta natural é que você a persiga com mais afinco.
Ela espera que você lute por ela, que você implore, que tente consertar as coisas, mas você não fez isso. Você permaneceu em silêncio, removeu completamente sua presença. Você lhe deu algo que ela nunca esperava, o desconhecido. E o desconhecido é a força mais poderosa do mundo, porque quando algo é incerto, torna-se algo que consome tudo. É a mesma razão pela qual as pessoas não conseguem resistir a checar seus celulares enquanto esperam por uma resposta, a mesma razão pela qual os finais em aberto nos filmes mantêm o público preso, a mesma razão pela qual as pessoas se viciam na busca. A mente não suporta perguntas sem resposta, e agora ela está aquela que busca respostas, começa a olhar suas redes sociais, não apenas uma vez, mas obsessivamente. Ela verifica se você está online, procura por mudanças, novas fotos, novas conexões, nova energia. Ela pode não gostar de suas postagens, mas está observando. Pode não mandar mensagem, mas está pensando. E quanto mais tempo dura seu silêncio, mais a dúvida mina a sua confiança. Ela recorre aos amigos, os mesmos de sempre. Quem disse a ela que ele voltaria? Eles sempre dizem as mesmas coisas. Aqueles que riram de como você era apenas mais um cara que não conseguia resistir ao charme dela. Mas agora, até eles estão começando a duvidar, porque quanto mais tempo você passa sem reagir, mais inegavelmente se torna que você não precisa mais dela. E isso a aterroriza, porque agora o poder mudou. Agora é ela quem se sente impotente. Da mesma forma que você esperava pela resposta dela, agora ela está esperando pela sua. Da mesma forma que você sentia aquela tensão quando ela demorava para responder, agora ela está sentindo. Da mesma forma que você se perguntava se ela estava perdendo o interesse, ela está. Agora, ela se pergunta se você já se foi, e esse medo é o que a faz voltar. Mas é aqui que a maioria dos homens erra. Ela manda uma mensagem casual, algo simples, só para ver se você morde a isca. Ela não diz que sente sua falta, não admite que errou, não pede desculpas. Apenas manda algo vago, algo inofensivo. Oi, espero que esteja bem. Como você tem passado? Esse é o teste que a maioria dos homens falha. Eles veem a mensagem e se animam instantaneamente. Pensam, é isso, é o momento em que ela percebeu que errou. Respondem em segundos, tentam retomar a conversa, acham que venceram, mas no momento em que ela vê a resposta rápida, sabe que ainda te tem. E assim, desaparece de novo, porque ela nunca voltaria por você, mas sim pelo ego. Ela só precisava saber que você ainda estava esperando, só isso. E agora que ela sabe disso, não precisa mais falar com você. É por isso que a resposta mais forte não é uma resposta. Se ela realmente quer voltar, ela vai se esforçar. Ela não vai mandar uma mensagem qualquer. Ela deixará claro que se arrepende de ter te perdido. Mas até que isso aconteça, silêncio. Porque o silêncio é o que cria dúvidas, e dúvidas são o que a fazem correr atrás de você. Mas aqui está a melhor parte. Quando ela estiver pronta para correr atrás de você, você já terá ido embora, porque agora você não precisa mais da validação dela. Você construiu sua vida sem ela. Você se concentrou em si mesmo. Você construiu uma mentalidade mais forte, um valor maior, um nível de confiança que não depende mais da presença dela. E quando ela perceber o que perdeu, quando estiver pronta para fazer o que nunca fez antes, quando quiser provar a si mesma para você, será tarde demais, porque agora é ela quem está perseguindo um fantasma. Tudo começa a parecer diferente na mente dela. E quanto mais ela pensa nisso, mais começa a perceber algo que nunca quis admitir. Ela te subestimou, presumiu que te tinha na palma da mão, presumiu que sempre poderia voltar quando estivesse pronta, presumiu que você era como todos os outros caras antes dela, desesperado por sua aprovação. Mas agora, ela não tem mais tanta certeza. E essa dúvida não fica só na mente dela, transborda para suas ações. De repente, ela está testando as águas. Ela pode não te dizer abertamente que sente sua falta, seu orgulho, ela não vai deixar. Mas começará a fazer pequenas coisas, enviando sinais sutis, procurando qualquer indício de que ainda tem acesso a você. Ela curtirá uma foto antiga, enviará uma mensagem casual, comentará em algo aleatório, talvez até envie acidentalmente uma mensagem destinada a outra pessoa, só para ver se você responde. E o homem fraco morde a isca. Ele vê a pequena migalha de pão e ataca. Ele pensa, é agora, este é o momento em que ela percebe que me quer de volta. E no segundo em que ele estende a mão, no segundo em que dá a ela o menor sinal de que ainda está esperando, ela recua novamente. Porque agora tem sua resposta. Ela não quer realmente voltar, ela só precisava saber que ainda podia. Só precisava provar para si mesma que você ainda estava ao seu alcance, que você ainda se importava,
que você ainda era uma opção. E no momento em que ela confirma isso, ela desaparece novamente. Porque nunca se tratou de você, mas sim do controle dela. E é aqui que a maioria dos homens perde. Eles deixam a dúvida quebrá-los, confundem a curiosidade dela com interesse genuíno, presumem que só porque ela está observando, significa que ela está pronta para voltar. Mas observar? Chang não está perseguindo curtidas, não está se arrependendo de mandar mensagens, não está valorizando uma mulher que realmente se arrepende de te perder. Ela não manda migalhas de atenção, ela deixa claro. Ela não manda um oi aleatório, ela diz, cometi um erro. Ela não apenas curte sua publicação, ela diz que sente sua falta. Ela não fica esperando você responder, ela luta pela sua atenção. E até isso acontecer, silêncio. Porque o silêncio é o que a mantém questionando, e questionar é o que a faz perseguir. E melhor ainda, questionar é o que te liberta, porque quando ela estiver pronta para admitir que errou, quando ela tiver a coragem de entrar em contato e te contar a verdade, quando ela finalmente deixar o orgulho de lado, você já terá seguido em frente. Porque durante todo esse tempo, enquanto ela estava ocupada duvidando de si mesma, enquanto buscava respostas, enquanto lutava contra a própria mente tentando descobrir se havia cometido um erro, você estava construindo algo. Você estava se concentrando em si mesmo, indo à academia, trabalhando em seus objetivos, evoluindo em todos os sentidos. Você não estava sentado esperando que ela decidisse se você era digno dela. No tempo dela, você já havia se tornado intocável. E esse é o maior arrependimento que ela jamais sentirá. Não apenas por te perder, mas por perder a versão de você que ela nunca chegou a conhecer. Número 4. Quando ela tenta te trazer de volta. Ela não gosta disso. Ela não gosta da sensação de ter perdido, de ter calculado mal, de ter cometido um erro, de ter deixado algo valioso escapar. Porque na mente dela, ela estava no controle. Ela era quem ditava como as coisas aconteceriam. Ela acreditava que poderia se afastar, criar distância, e você reagiria. Que você seria o único tentando consertar as coisas, tentando reconquistá-la, tentando provar que ainda estava interessado. Esse era o plano. Mas algo aconteceu que ela nunca esperava. Você desapareceu. E isso a abala profundamente. Isso a afeta de uma forma que nada mais consegue. Isso cria incerteza. E incerteza é a única coisa que ela não suporta. Porque incerteza significa que ela não sabe mais qual é a sua posição em relação a você, significa que ela não tem mais controle sobre suas emoções, significa que ela pode realmente ter te perdido. E isso não fazia parte do plano dela. Ela presumiu que teria mais tempo, presumiu que poderia testar as águas, ver se você a perseguiria, mantê-lo por perto, o suficiente para ela saber que você ainda estava lá. Mas quanto mais o seu silêncio se prolonga, mais ela começa a sentir o peso das suas próprias decisões. Mais ela começa a sentir a ausência da sua atenção. E o que acontece quando as pessoas sentem a ausência de algo para o qual pensavam que sempre poderiam voltar? Elas entram em pânico. Mas ela não vai voltar. Ela simplesmente diz que não vai te ligar e admitir que se arrepende da decisão, que não vai mandar uma mensagem longa e emotiva pedindo desculpas pela forma como te tratou. Isso significaria abrir mão do controle, significaria admitir a derrota. Em vez disso, ela vai te testar. Porque na cabeça dela, precisa saber uma coisa: você ainda se importa? É aí que entra o primeiro teste. É sutil. Talvez ela assista aos seus stories de novo, talvez curta uma foto antiga, talvez mande uma mensagem pequena, algo vago, algo inofensivo. Oi, espero que esteja bem, vi algo que me lembrou de você. Não é nada direto, nada óbvio, mas é um teste. Ela quer saber como você reage, quer saber se você ainda está emocionalmente disponível, se ainda está esperando, se ela ainda tem controle sobre sua mente. Ela curtirá uma foto antiga, enviará uma mensagem casual, comentará em algo aleatório, talvez até envie acidentalmente uma mensagem destinada a outra pessoa, só para ver se você responde. E o homem fraco morde a isca. Ele vê a pequena migalha de pão e ataca. Ele pensa, é agora, este é o momento em que ela percebe que me quer de volta. E no segundo em que ele estende a mão, no segundo em que dá a ela o menor sinal de que ainda está esperando, ela recua novamente. Porque agora tem sua resposta. E o homem fraco morde a isca. Ele vê a mensagem, o coração dispara e ele responde instantaneamente. Ele pensa, é agora, é o momento em que ela percebe que me quer de volta. Mas, no instante em que vê a rapidez da resposta dele, ela sabe que nunca o perdeu de verdade. Ela sabe que pode tê-lo quando quiser. Ela sabe que nunca correu o risco de perdê-lo. E assim, de repente, desaparece novamente. Porque nunca se tratou de sentir falta dele,
mas sim de verificar se ainda tinha poder sobre ele. Mas se você não reagir, se a deixar na defensiva, se não morder a isca, é aí que o pânico começa a se instalar de verdade. Porque agora ela não tem resposta, não sabe o que se passa na sua cabeça, agora ela realmente sente a perda. Então, ela tenta de novo, aumenta a intensidade, talvez envie outra mensagem, desta vez um pouco mais longa, talvez traga à tona uma lembrança, algo que ela sabe que vai te atingir emocionalmente, talvez faça uma postagem indireta, algo feito para provocar uma reação. Talvez ela vá ainda mais longe, comece a conversar com outros caras só para ver se você reage. Ela faz tudo o que pode para forçar uma reação sua, porque uma reação significa que ela ainda tem influência sobre você. Uma reação significa que ela ainda pode te puxar de volta quando quiser. Mas é aqui que você vence. Você não reage, não responde, não entra no jogo dela porque você sabe o que ela está fazendo. Você sabe que não se trata de ela querer consertar as coisas. Saiba que isso não tem a ver com ela realmente te valorizar. Você sabe que isso tem a ver com o orgulho dela, o ego dela, a necessidade de validação, e isso é algo que você nunca mais vai dar a ela. Porque no momento em que você deixar de ser a rede de segurança emocional dela, no momento em que ela realmente sentir que te perdeu, é o momento em que ela terá que tomar uma decisão: lutar por você ou aceitar que você se foi. E aqui está a dura verdade. Se ela nunca esteve realmente envolvida com você, ela vai embora e nunca mais voltará, porque ela nunca foi realmente sua. Ela só gostava de saber que podia te ter. Mas se ela realmente se arrepender de te perder, se ela perceber que cometeu um erro, se ela aceitar o fato de que deixou um homem valioso escapar por entre os dedos, ela não vai mandar migalhas de atenção, não vai mandar mensagens vagas, não vai postar indiretas. Ela vai aparecer, vai deixar claro que se arrepende, vai te dizer diretamente, vai lutar pela sua atenção da mesma forma que você lutou pela dela. E quando isso acontecer, você terá o poder. Você decide se vale a pena deixá-la voltar, você decide se ela merece outra chance, você decide se você ainda a quer na sua vida. Porque quando ela chegar a esse ponto, quando estiver desesperada o suficiente para provar seu valor para você, você já terá seguido em frente. E essa é a maior lição de todas. No momento em que você para de correr atrás, no momento em que você retira a sua atenção, no momento em que você para de jogar pelas regras dela, você se torna o homem que ela sempre procurou. Mas quando ela perceber, você já terá ido embora. É assim que o verdadeiro poder se manifesta. É assim que o verdadeiro amor próprio se manifesta. E é por isso que ela nunca, jamais vai te esquecer. Número 5. Dominando o desapego emocional. Tudo muda no momento em que você se desapega de tudo. No momento em que você para de buscar aprovação. No momento em que você para de correr atrás. No momento em que você para de tentar convencê-la do seu valor, você se torna algo que a maioria das pessoas nunca será: verdadeiramente livre. O desapego é a forma mais elevada de poder. É a diferença entre os homens que vivem de acordo com seus próprios termos e os homens que passam a vida reagindo às emoções dos outros. É a habilidade que separa aqueles que conquistam o que desejam da vida daqueles que estão constantemente se perguntando por que nada dá certo para eles. É a mudança de mentalidade que transforma um homem de alguém que... Você se transforma em alguém que controla tudo e, se não dominar isso, estará sempre à mercê das decisões de outra pessoa. Você sempre será o cara sentado ao lado do telefone esperando a resposta dela. Você sempre será o homem ansioso porque ela de repente começou a se afastar. Você sempre será aquele pensando, o que eu fiz de errado, enquanto ela está por aí vivendo a vida dela completamente despreocupada. Não é você quem está pensando demais. Ela não está obcecada. Você sim. Ela não está sofrendo. Você sim. E por quê? Porque você foi condicionado a acreditar que a única maneira de provar seu valor é reconquistá-la. Mas aqui está a dura verdade. Você não precisa reconquistá-la, não precisa convencê-la, não precisa provar nada. O que você precisa é deixá-la ir, porque no momento em que fizer isso, você recupera todo o poder que perdeu. Mulheres não correm atrás de homens emocionalmente fracos, não correm atrás de homens desesperados, não correm atrás de homens que estão constantemente buscando validação. Elas correm atrás de força, correm atrás de certeza, correm atrás do homem que não precisa dela. Porque no momento em que você não precisar dela, você se torna um desafio, você se torna algo raro, você se torna o homem que ela se arrepende de perder, não o homem que ela se sentiu confortável em se afastar.
Não o homem que continuou enviando mensagens esperando uma resposta, mas o homem que foi embora e nunca mais olhou atrás. Esse é o homem em que ela pensará quando estiver sozinha à noite. É assim que o verdadeiro poder se manifesta, é assim que o verdadeiro amor próprio se manifesta, e é por isso que ela nunca, jamais vai te esquecer. Esse é o homem com quem ela comparará todos os seus futuros pretendentes. Esse é o homem sobre o qual ela vai se perguntar, e se, pelo resto da vida. Mas quando ela perceber, você já terá ido embora. Esse é o objetivo do desapego emocional. Não é jogar joguinhos, não é manipular, mas sim mostrar a si mesmo que você não precisa da validação dela para se sentir completo. Porque a maioria dos homens vive buscando aprovação externa. Eles querem que alguém diga que são suficientes, que confirmem seu valor, que digam que são valiosos. Mas o que acontece quando você para de buscar validação? O que acontece quando você para de precisar que outra pessoa diga que você é suficiente? O que acontece quando você se olha no espelho e percebe que já tem tudo o que precisa dentro de si? É aí que o mundo muda. É aí que as pessoas começam a te respeitar de forma diferente. É aí que você deixa de ser uma opção e se torna uma escolha. Porque o homem que não precisa da validação dela é o homem que ela mais deseja. O homem que não busca atenção é o homem que recebe mais atenção. O homem que controla suas emoções é o homem que domina qualquer ambiente em que entra. E a melhor parte é que depois que você domina o desapego emocional, não se trata apenas dela. Hoje em dia, tudo gira em torno disso. Cada relacionamento, cada amizade, cada negócio, cada interação que você tiver na vida. Porque quando as pessoas percebem que não conseguem te abalar, que não conseguem te controlar, que não conseguem te envolver emocionalmente nos joguinhos delas, elas começam a te tratar com um nível diferente de respeito. Começam a te ver como alguém valioso. Começam a reconhecer que você é diferente de todas as outras pessoas que elas já conheceram. E não querem perder isso. Porque no mundo de hoje, a maioria das pessoas é frágil. A maioria está sempre correndo atrás, a maioria está desesperada por atenção. A maioria precisa de alguém para validá-las, mas você não, porque você domina o desapego emocional. E isso te torna intocável. Não se trata apenas de relacionamentos, não se trata apenas de encontros, trata-se de poder. O poder de ir embora, o poder de controlar suas próprias emoções, o poder de viver sua vida sem esperar pela aprovação de ninguém. A maioria dos homens nunca terá esse poder. Eles sempre ficarão presos no ciclo de busca por validação, sempre serão controlados por suas emoções, sempre reagirão em vez de liderar. Mas no momento em que você escolher se desapegar, no momento em que você escolher parar de jogar pelas regras dela, no momento em que você decidir que você não precisa da validação de ninguém para se sentir digno, esse é o momento em que você se torna o homem que sempre deveria ter sido. E a melhor parte é que quando ela perceber que te perdeu, quando se arrepender de ter ido embora, quando finalmente estiver pronta para te correr atrás, você nem vai se importar mais. Essa é a verdadeira vitória. Porque o verdadeiro prêmio nunca foi a atenção dela. O verdadeiro prêmio foi o homem que você se tornou quando parou de buscá-la. Se você está pronto para se tornar intocável, se está pronto para assumir o controle total da sua vida, se está pronto para ser o homem que nunca precisa da validação de ninguém, então inscreva-se agora mesmo. Apoie este canal, porque ao fazer isso, você está ajudando milhões de pessoas a se libertarem da mentalidade que as mantém fracas. E antes de ir, quero que cada um de vocês comente: eu sou intocável. Escreva, digite, assuma, porque a partir deste momento é exatamente isso que você é.